Buenas pessoal, tudo bem? Mai e Gabriela aqui passando para dar um recado super especial. Para você que já assiste o Te Influenciamos Podcast, saiba que o nosso coletivo está crescendo e dando muitos frutos. Não à toa surgiu aí o Do Limão à Limonada com a Laura Barbosa, que traz histórias de fé, superação e muito mais. Ela vai te ajudar a descobrir o que você fez com o que fizeram com você. Então não perca e assista o episódio aí na sequência. Um beijo, seu sucesso digital é a nossa meta. Olá, sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do Limão à Limonada, um podcast que vai transformar histórias desafiadoras em histórias inspiradoras. Eu sou Laura Barbosa e estou muito honrada de tê-los aqui comigo nesse primeiro episódio dessa jornada. E hoje, aqui comigo, eu tenho a honra de estar com a Paula Zanata, que é uma convidada incrível, com uma história inspiradora, edificadora, e eu vou deixar que ela se apresente, porque a história dela é lindíssima. Então, fica aqui comigo, porque vocês vão se emocionar e essa história vai edificar vocês. Paula, que prazer tê-la aqui comigo. Se apresente, quem é Paula? Vamos começar essa história inspiradora. Bom, eu sou a Paula Zanata. Hoje eu sou a Paula mãe, sou a Paula casada, mas eu fui alguém que até então era apenas uma pessoa com deficiência, né? A criança com deficiência. Eu recebi o diagnóstico, meus pais receberam o meu diagnóstico de amiotropia medular espinhal antes mesmo que eu completasse 2 anos. E disseram que eu viveria até os 18 anos, disseram que não adiantava fazer fisioterapia, que, de qualquer forma, é uma doença progressiva, neuromuscular. E aqui estou eu, com 45 anos, né? Depois de muita coisa. Sou funcionária pública, sou servidora pública federal, fui aprovada em 2 concursos públicos federais. Eu tenho 2 formações de graduação, sou formada em administração de empresas, sou bacharel em direito, sou mãe da Alice e da Helena, sou esposa do Alexandre e uma pessoa com deficiência que busca viver uma vida normal, que faz da vida normal um milagre diário. Paula, eu estava fuçando no seu Instagram e vi ali num dos primeiros vídeos que tem um termo correto para a gente se referir às pessoas com deficiência. Eu gostaria que você já de cara trouxesse esse assunto, porque eu acredito que até ontem eu não sabia e às vezes estava até ofendendo vocês que são portadores de alguma deficiência. Traz essa clareza, esclarece para nós como que deve ser. Hoje o termo correto é pessoa com deficiência. Eu sou de um tempo em que o termo utilizado era muito mais ofensivo, né? Eram os aleijados, os inválidos, né? Tem aquele termo também, os encostados, né? Eu já ouvi esse termo também. Mas desde a Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, que o Brasil é signatário, e depois também com o Estatuto da Pessoa com Deficiência, já uma lei nossa, o termo correto é pessoa com deficiência. Por quê? Esse termo, ele vem de um conceito social, não é mais o conceito médico. Até então, utilizava-se o conceito médico, que o foco era a deficiência, era a doença. Então, uma pessoa com deficiência motora, por exemplo, um cadeirante, toda a atenção é voltada para aquela deficiência dela, para aquela doença dela, aquele problema dela. E o que tem que acontecer? Tem que haver a reabilitação daquela pessoa para que ela esteja apta a viver em sociedade. Então, ela tem que ser reabilitada para estar preparada para estar apta a viver em sociedade. Esse era um conceito até a Convenção Internacional. Após a Convenção Internacional, após muitos movimentos sociais anteriores, né? A Convenção é de 2008, nós temos o conceito social. O que é o conceito social? O foco não está mais na deficiência da pessoa. Aquilo não caracteriza ela. Hoje, o que define uma pessoa com deficiência não é mais o que ela tem, mas é o ambiente em que ela está inserida.
Então, uma pessoa com deficiência, num ambiente que lhe dá total autonomia, ela não é considerada com deficiência. Entendi. Ela faz todas as coisas dentro daquela aquela adaptação com total normalidade. Na minha casa, eu tenho total autonomia. Então, eu não sou deficiente. Eu sou igual a qualquer pessoa que vai estar ali. Então, é um foco que você não precisa se reabilitar para ser considerada apta para ter uma vida normal. Então, hoje, nós temos esse foco. Então, por exemplo, o portador de deficiência, esse termo, que também muitas pessoas utilizam. Ninguém porta deficiência. A deficiência não é deixada sobre uma mesa. A pessoa especial. Não há nada de especial em ter uma deficiência. Isso acaba por infantilizar, né? Acaba por dar um destaque desnecessário. Então, antes de vir a deficiência, nós somos pessoas. E a deficiência não nos define. A pessoa ela não é definida pela deficiência que ela tem. Então, o importante é a gente divulgar, eu fiz questão de divulgar, por ver, inclusive, órgãos públicos utilizando termos incorretos. E a gente que está no ramo, né, assim, no ramo que eu digo, na vivência, a gente precisa trazer esse esclarecimento, porque a sociedade ela precisa parar de exigir essa reabilitação, essa resolução. Ninguém precisa se resolver para estar apto para viver em sociedade. E é o que acontecia. As pessoas com deficiência, elas viviam excluídas, porque elas não se sentiam habilitadas. Hoje, graças a Deus, a gente está mudando esse conceito. Que bacana. Então, fica o aprendizado já nessa primeira fala nossa. E agora vamos voltar desde lá do começo. Como foi a tua infância? Os seus pais receberam essa notícia e como que foi ali no comecinho da sua vida, do tempo que você lembra? Como que foi a criação? Quais foram os obstáculos que você se lembra enquanto criança que você enfrentou? Conta um pouquinho para nós. Por quê, Paula? Porque pode ser que estejam nos ouvindo, vendo mães que receberam o mesmo diagnóstico, né, que sua mãe recebeu na época, e que você me disse que na época sua mãe não sabia exatamente, né, que você foi tomar clareza da sua deficiência já adulta, né? Então conta para nós, para que outras mães, e aí lá no final eu vou explicar para vocês por que é importante esses primeiros anos da Paula. Conta pra gente. Eu fui diagnosticada antes dos 2 anos, né? Porque eu não caminhava e não me sentava sozinha. Então, naquele tempo, é uma doença rara. Então, nem os profissionais da medicina conheciam muito bem. O meu diagnóstico veio no Sara Kubitschek, né? E os médicos, como eu disse, disseram para os meus pais que eu viveria até os 18 anos, que não adiantava fazer fisioterapia e que não havia nada a fazer. Era uma doença neurológica progressiva que causa fraqueza muscular dos músculos, inclusive os músculos respiratórios, né? Que acaba acarretando esse agravamento na parte respiratória. Como eu te falei, eu imagino que deve ter sido um susto. Naquele tempo não existia internet, não existia psicólogos, terapias. Mas a minha mãe, ela hoje, como mãe, eu entendo que ela tomou uma decisão. Ela tomou uma decisão de me criar como uma pessoa normal. E ela me proporcionou isso durante toda a minha infância. Eu jamais deixei de participar de qualquer atividade na escola, de qualquer festinha de coleguinhas, por causa da minha deficiência. Como eu te falei, se tinha um banho de piscina, ela ia no dia marcado, na hora marcada, e me colocava na piscina junto com os demais coleguinhas. Se tinha um passeio na Coca-Cola, na fábrica da Coca-Cola, ela ia junto, acompanhava a professora, me levava, fazia todo, né, a presença do cuidado, e assim foi. E eu vejo isso, que uma família hoje, ao receber o diagnóstico de uma deficiência, a família precisa ver aquela pessoa além daquele diagnóstico.
A família precisa passar uma segurança para que aquela pessoa se veja além desse diagnóstico. Aquilo que eu posso fazer. Então, o que eu vejo? Eu vejo muitas famílias focadas na doença, focadas no tratamento, focadas na reabilitação, na cura, mas eu vejo que o mais importante é a família olhar para aquilo que a pessoa pode fazer, até onde ela pode chegar. E essa segurança é a família que vai passar. E eu, graças a Deus, eu tive isso. A minha mãe, meus pais, meus avós participaram ativamente e, assim, me proporcionaram todas as oportunidades. Como eu te disse, eu fui ter consciência da gravidade da minha doença já na vida adulta. Porque a minha doença não era pauta. Nunca foi pauta. O que era pauta era a prova da escola, o que era pauta era a festa da primavera, era a festa junina. Isso era pauta. A minha doença nunca foi. Então, eu sempre falo para os pais que eu acabo conhecendo, que me procuram, que me mandam mensagem na internet, no sentido de achar legal, né, todas as coisas que aconteceram comigo e ver a possibilidade de acontecer com o filho deles também, né? Então, essa segurança, a pessoa com deficiência, ela precisa encontrar na família. Ela tem que se ver além daquele diagnóstico. E essa segurança é a família que vai passar. Eu imagino, Paula, que naquela época a sua mãe nem tinha consciência de que ela estava fazendo o que é o mais correto. Tratar. Você falou uma coisa muito legal. As pessoas estão muito focadas na deficiência, estão deixando de cuidar, de olhar, de dar luz para o ser humano. Então, olha como sua mãe foi sábia, extremamente sábia, os seus pais, né, toda a sua família, em tratar você com a normalidade que era possível naquela época. Naquela época, imagino que você não tinha a cadeira motorizada que você tem hoje. Então, assim, sua mãe foi extremamente sábia, acredito eu, sem saber o quanto ela estava sendo sábia. Então, isso é uma dica assim, extremamente importante para os pais que já receberam, estão recebendo, estão no processo de aceitação ainda, né? Entender que existe um ser humano, que existe uma vida e que as outras coisas, as fisioterapias, todas, né? As coisas que precisam ser feitas em torno desse indivíduo são importantes, mas a vida dele é mais ainda. E você, agora eu vou pegar num ponto aqui, quando criança, você sentia preconceito das pessoas, ainda que sua mãe fazia a sua vida ser o mais natural possível? Você, Paula, sentia esse preconceito, olhares das pessoas? Hoje a gente tem esse debate, esses conceitos muito mais divulgados, né? Então, assim, naquele tempo não existia tanto. A gente acabava passando pelas coisas sem saber o que era, na verdade. Então, situações de preconceito foram inúmeras. Hoje eu as identifico. Mas naquele momento, talvez eu encarasse como algo normal, como algo natural. Então, por exemplo, hoje preconceito é crime. É passível de pena, de prisão e de multa, né? Tanto no Código Penal como no Estatuto. E, assim, negar uma matrícula é uma forma de preconceito. E é crime. E negaram matrícula para minha mãe. Vamos deixar claro aqui que vocês são em 3 filhos. Somos em 3 filhos. Somos 3 filhos, eu sou a mais velha. Tem a minha irmã e o meu irmão caçula também tem amiotrofia. Também tem AME. Tá, então vamos... AME, eu lembro que você me falou que é a doença mais... É a rara que tem o medicamento mais caro do mundo. A doença mais rara com o medicamento mais caro do mundo. E fala para mim... que tem o AMI-1, né? Você me explicou. Explica para nós qual que é o seu grau, por que o AMI-1 tem essa medicação tão cara. Tá. A AMI a nossa medula não produz uma proteína que alimenta os neuromotores. Então, à medida que esses neuromotores vão morrendo, eles não vão sendo repostos. Então, por isso que é uma doença progressiva. Ela se divide em 3 níveis. É o nível 1, nível 2 e nível 3. Nível 1, a hipotonia muscular, ela surge na barriga da mãe. Muitas vezes,
o movimento do bebê a falta de movimento do bebê já identificado. Aí a criança ela já nasce com uma fraqueza respiratória, alguns casos mais importantes, outros casos nem tanto. Alguns casos a criança já vai para o respirador artificial. E hoje, graças a Deus, a gente tem crianças assim muito bem, já adolescentes com AMI-2, com AMI-1. E o medicamento mais caro do mundo, ele é justamente indicado para essas crianças. Ele está relacionado ao sistema imunológico, então a indicação médica é para que a criança tome até os 2 anos, para que tenha, né, um efeito maior. AMI-2, ele surge a partir dos 2 anos, já com essa evolução da criança não caminhar, né, não se sentar. Que é o seu caso. Que é o meu caso. Eu nunca andei, né? Eu nunca fiquei em pé, então é a classificação do AMI-2. E o AMI-3, os primeiros sintomas surgem já na vida adulta. A pessoa chega a caminhar, mas aí ela vai perdendo força, ela vai caindo, ela começa a cair, ela começa a perder a marcha, né, da caminhada, e aí então recebe o diagnóstico. Quando não há casos na família, né? Existe hoje o aconselhamento genético, existe o mapeamento, a identificação e tal, dessas proteínas. Eu, graças a Deus, estou tomando um medicamento, como eu te falei. A doença em mim está estabilizada já há muitos anos. E até então nunca tinha tido uma necessidade de procurar saber sobre esses medicamentos. Eles já estão disponíveis já tem algum tempo. E eu até então não tinha ido atrás, na verdade. Depois que eu tive minhas filhas, eu senti essa necessidade. Então, graças a Deus, eu fiz o requerimento. É fornecido pelo SUS para pessoas com AMI-1 e AMI-2. Infelizmente, quem tem AMI-3 ainda precisa judicializar para conseguir, mas acredito que isso também vai evoluir, né? Existe uma promessa de estabilização, né? Ao menos esses neuromotores vão deixar de morrer, né? Eles não... O que o médico me explicou é que eles podem não surgir outros novos neuromotores, mas aqueles que a gente tem, eles deixam de morrer justamente pela produção dessa proteína. Então, eu estou feliz por isso, estou acreditando que Deus usa os medicamentos, né? Usa os médicos, os cientistas, para trazer qualidade de vida para a gente. E é uma doença rara, né? Mas, assim, eu entendo que as famílias precisam aceitar essa situação, mas ir além. Não é uma situação determinante. É o que eu sempre falo, diagnóstico não é destino. Perfeito. Paula, e a gente falou da sua infância, e quando chegou a fase ali que todas nós passamos, a fase da adolescência, da pré-adolescência, que a gente quer namorar, que a gente começa a despertar esse desejo, como que você encarou isso? Como que foi isso na sua vida? É natural, né? Que o adolescente sofra, né? Se apaixone. Eu também me apaixonei, eu também sofri, eu também vivi esses dilemas todos, né? Decepções amorosas. Decepções, tudo isso. Mas eu, assim, me converti ao evangelho, eu sou evangélica aos 17 anos, né? E encontrei no evangelho um propósito, uma certeza de que Deus tinha um propósito. E como que foi isso? Que essa parte aí, quem conhece a minha história sabe que a base desse podcast é Jesus, né? O que Jesus fez, como ele fez, qual foi a transformação a partir desse encontro. Paula, esse aí, respira fundo e vai, porque essa é a parte que eu mais gosto. Minha mãe foi primeiro, a minha mãe foi... E eu e meus irmãos, vimos que ela estava indo à igreja, e por 1 ano e meio, mais ou menos, a gente só viu ela indo e tal, e, né, continuamos ali. E você viu a transformação nela? Vocês viram? Sim, vimos a transformação dela. Importante isso. Ela sempre foi uma mãe zelosa, uma mãe cuidadosa, ela sempre foi uma mãe, assim, ela nunca trabalhou para cuidar da gente, para proporcionar tudo isso pra gente. E aí a gente, em determinado momento, a gente... Falei, vamos na igreja hoje? Vamos.
Foi de repente. Fomos muito bem recebidos. A igreja foi muito inclusiva. E eu fui vendo aquilo, fui ouvindo a palavra, a gente, né, a gente se aproxima igual as pessoas se aproximavam de Jesus, né? Você via aquela multidão e aí você vai chegando perto, vai ouvindo melhor. E aí, em 12 de janeiro de 1997, eu peguei uma agenda evangélica da minha mãe que ela havia comprado para aquele ano, e eu olhei e falei, me deu a curiosidade, eu falei, vou ver o versículo do meu aniversário. E abri, 12 de julho, estava Jó 42:2. Bem sei eu que tudo podes e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. E eu acreditei naquilo. Ali naquele momento eu acreditei que Deus podia tudo. Ele podia fazer tudo. Ele tinha um propósito na minha vida. E eu queria me agarrar àquilo. E foi assim, a partir dali. Então, a juventude, eu já estava na igreja. Eu tinha essa confiança de que Deus tinha um projeto, um propósito para mim. E que todas as coisas iam acontecer. Você tomou posse daquela palavra. E senti paz. E aquilo, toda aquela angústia do futuro, que é natural na vida do jovem. E aí você estava com 17 anos, você falou? 16 para 17 anos. Então, assim, se os médicos deram um tempo de vida para você, olha só como que eu falo que Deus ele é perfeito. Até os 18 anos, você encontra essa palavra, essa passagem salta no momento crucial ali que os médicos disseram, aos 18 anos, né? Tudo acaba aqui. E aí Deus vem e te dá essa certeza, te dá esse direcionamento. Como que Deus é incrível, né? E aí, a partir disso, me conta como que foi. Você terminou o ensino médio? Como que foi? O que você pensou? E agora? O que eu vou fazer? Como é que vai ser? Eu tenho essa deficiência? Será que vai ter lugar para mim? Me conta. Eu sempre quis fazer direito. Sempre quis. E naquela época, havia poucos cursos de direito na cidade. E o único curso era muito longe de casa e a universidade não era adaptada, não era acessível. Então, eu parei ali. Eu achei que ia ser muito difícil para minha mãe ficar me levando nessa distância, e aí eu optei pelo curso mais próximo, né, do direito, que é a administração, que era perto de casa, e eu conheci o prédio, e o prédio era acessível. Então, eu fiz administração de empresas, né, eu acho um curso fantástico, acho que todo mundo deveria fazer. E ao final daquele curso, começou a nascer uma angústia em mim, uma ansiedade, o que eu vou fazer depois? Quem vai me contratar? Quem vai me selecionar? Eu não tinha experiência. Mas nunca por conta da deficiência, porque você não tinha experiência. Eu não tinha experiência. Então não tinha nada a ver com você se sentindo. Isso é importante. Depois, lá no final, eu vou juntar todas essas pecinhas aí. Nunca foi por conta, não vou me contratar porque eu estou nessa situação. Era por conta, não tenho experiência, não estou me divulgando, exatamente, né? E assim, é um mercado complicado, até mesmo para, né, quem não tem deficiência. Uhum. É uma coisa meio complicada. Então, já no final no último ano, já começou a nascer em mim um pensamento. Eu falei, e agora? O que eu vou fazer? Como é que vai ser? Vou mandar currículo. E aí eu pensei nos concursos públicos. Eu falei, bom, eu optei pelo concurso público por quê? Porque eu vou chegar aprovada. Então, onde quer que eu for, onde quer que eu for aprovada, terão que me encaixar, terão que me aceitar. Naquele ano eu fiz 2 concursos, um para a Caixa Econômica e um para a Polícia Federal. Para a Caixa Econômica eu não passei e na Polícia Federal eu fiquei em 5º lugar. E eram 3 vagas imediatas. Peraí, que tem uma parte aí. Como é que foi essa prova, no dia da prova? Conta que os detalhes de Deus. Conta aí. Foram detalhes. Minha mãe não estava morando em Campo Grande, eu estava aqui para terminar a faculdade, minha mãe tinha ido para Dourados para ficar com a minha irmã e eu tinha pago R$17 na inscrição. E o meu pai ia para Dourados para passar um fim de semana lá, e eles me falaram, larga a mão dessa prova, vamos para cá, vem para cá, vamos fazer um churrasquinho aqui e tal. E eu não fui.
Eu fiquei por causa de R$17. Mas Deus vai muito além dos R$17, né? E eu fiz a prova e fiquei em 5º lugar. E eram 3 vagas imediatas. Aí veio aquela tristeza, né? Ah, meu Deus, e agora e tal? E aí, em maio do ano seguinte, eu fui nomeada. Fui nomeada porque o colega foi reprovado na perícia médica, existia uma perícia, né? Houve uma perícia, e a outra colega havia passado em outro concurso. E aí eu fui para o meu primeiro concurso federal, que foi na Polícia Federal. Vamos voltar a uma parte que a gente esqueceu de contar. Você lembra que em dado momento da sua vida, você falou para sua mãe, mais ou menos que do nada, né? Que você queria fazer inglês? Sim, foi. Quando que foi? Isso antes do concurso, certo? Foi. E assim, você nem estava pensando em fazer esse concurso, certo? Não tá? Conta essa parte, você... São detalhes de Deus, são né? os detalhes, eu gosto dos detalhes. Logo que me converti, nasceu dentro de mim um desejo muito grande em ser missionária. Eu queria ser missionária. E eu falei para Deus, Deus, eu quero ser missionária. Não sei como. E eu falei para minha mãe, eu quero fazer inglês. Porque quando Deus me enviar, eu preciso estar falando inglês. E a minha mãe topou na hora. Me inscreveu no cursinho e segui 4 anos e meio de inglês. Eu não sabia como ia ser, mas eu acreditava naquilo. Quando eu fui para a Polícia Federal, eu fui nomeada para a Delegacia de Imigração, que é a delegacia que atende estrangeiros, né? Os estrangeiros que estão no Brasil, faz todo um processo regulatório, né, de imigração. E aí me disseram que eu iria para a Delegacia de Imigração e que eu iria fazer o atendimento aos estrangeiros. Porque você tinha? Porque eu tinha feito inglês. E antes dessa nomeação para cuidar para receber os imigrantes, você ia ficar num lugarzinho... Exatamente. A lotação inicial era no PABX. Aí eu vou pontuar essa questão da pessoa com deficiência no mercado de trabalho. Você vê que é tão complicada essa inclusão que mesmo após uma aprovação no concurso público, a intenção deles era me lotar no setor de PABX. Em qualquer lugar. Encaixa ela aí, é isso? Não havia nem computador. Eu não teria nem computador. Então, hoje eu imagino, eles devem ter pensado, é uma pessoa que passou com deficiência, onde vamos colocar ela? Usa cadeira de rodas, né? Vamos colocar ela para atender o telefone. E graças ao meu currículo, que continha, né, a informação que eu tinha feito 4 anos e meio de inglês, aí, naquela coisa da disputa por servidor novo, né, que acontece muito, eles me colocaram, teve preferência a Delegacia de Imigração. Então, hoje, a pessoa com deficiência, ela além da seleção, né, porque muitas vezes ela ocorre por conta de cotas, a lei brasileira determina que uma empresa com mais de 100 funcionários precisa ter um percentual para pessoas com deficiência. E aí eu te digo, as empresas alegam que não conseguem preencher suas cotas por falta de pessoas qualificadas. Sim. E aí eu te digo, como isso é mentiroso, como isso não é verdadeiro. Porque os concursos públicos estão aí. A concorrência de pessoas com deficiência está cada vez mais alta. As provas estão cada vez mais difíceis. E as pessoas habilitadas ocupando esses cargos. Então, essa conversa de que não há pessoas com deficiência habilitadas é mais uma forma de preconceito. Porque provavelmente eles não têm a acessibilidade que precisa, eles não estão preparados para receber, né? Nem todos, tá, gente? Estou falando que a grande maioria, provavelmente. Sim, e, por exemplo, o receber essa pessoa vai além do preencher uma cota. O receber essa pessoa vai oferecer uma mesa adequada, um computador adequado, com tecnologias assistivas, uma rampa, um degrau. Situações assim são detalhes que a inclusão verdadeira ela ocorre quando tudo isso é oferecido. Não adianta você contratar uma pessoa com deficiência e não dar a ela condições dela desempenhar o melhor dela. Sim. Porque ela pode desempenhar o melhor dela. É que você falou, é o ambiente, né? O ambiente. Aí nós voltamos lá no foco do conceito social. A deficiência ela é definida pelo ambiente.
Na polícia, quando eu assumi, eu tive total autonomia. Eles fizeram uma mesa para mim, um computador normal, né? Mas assim, a sala era acessível, meu acesso, melhoraram uma rampa que tinha na entrada da superintendência, não era uma rampa muito boa, eles melhoraram. Não tinha banheiro para pessoa com deficiência, nem sequer para o público, não tinha. Eles fizeram. Eu, em tese, dividiria o banheiro com o público, né? No andar ali de baixo. Não sei como está hoje, né? Mas a gente vai ocupando esses espaços e a gente vai trazendo essas transformações. E assim, a gente, entre parênteses, né, precisa de uma pessoa disruptiva como a Paula Zanatta, né? E aí você passa nesse concurso, você trabalha, você capacita outras pessoas. Você me disse que você começou a capacitar policiais federais que iam atender em outros locais. E aí eu volto no detalhe. Você não tinha planejado que o seu inglês seria essencial, mas Deus, ele foi cuidando de tudo. Ele foi te preparando, ele te deu aquela palavra, ele te deu aquela direção. E aí você sentiu o desejo no seu coração de fazer o inglês. Muito provavelmente o Espírito Santo te convenceu ali que você precisava, que convenceu a sua mãe. E Deus, eu penso assim, isso é muito claro para mim. Ele tem o plano para você e ele é o grande patrocinador desse plano. Porque assim, você estudava, você fazia faculdade e fazia o inglês, é isso? Isso. Então assim, tudo o que hoje em dia a gente fala, não vou porque tô cansada, não vou porque tá chovendo, não vou porque tá sol. Então, você fazia faculdade, você fazia o inglês, então assim, nada parou essa mulher, nada. Então assim, a gente vai abrir, não, Paula Zanatas vão abrindo esse caminho. E aí, você tá lá trabalhando, o que acontece? Que surpresa boa acontece ali nesse setor ali? Então, voltando na questão do inglês, eu entendi que Deus, ele cumpriu a promessa dele, do meu desejo de ser missionária. Porque as nações vieram até mim. Olha só. Eu não fui até as nações, mas elas vieram até mim. Teve um dia que eu contei que eu atendi 14 nações diferentes, aqui em Campo Grande. Iraniano, iraquiano, chileno. Aquele dia eu anotei, deu 14 nações. E era atendimento. E eu passei a dominar o assunto e realmente agentes de Polícia Federal que passavam em concurso ficavam alguns dias ali em treinamento comigo. Eu conheci um colega que até então eu via nos corredores, ele me via, e 3 anos depois que eu já tinha sido aprovada, que eu já estava lá, ele começou a se aproximar de mim e me fez um convite. Quer ser os meus olhos enquanto eu sou o seu caminho? E por que isso? Conta em detalhes. Ele tem uma deficiência visual. Ele tem retinose pigmentar. Como é o nome desse anjo que apareceu na sua vida para ser o seu caminhar? É o Alexandre. E ele foi muito sério, muito maduro desde o início. Ele me fez esse convite, né? E quis conhecer minha família. Ou seja, atendeu aos protocolos, né? De uma família evangélica, vamos dizer assim. E então a gente começou a construir sonhos juntos. Somos muito sonhadores. E a gente se ajuda muito, a gente se cuida muito desde o início. E eu aprendi muito da minha doença, da minha deficiência com ele. Isso. Devido ao fato dele lidar tão bem com a deficiência dele. Também a maneira dele superando e conquistando, né? Derrubando todas as dificuldades. E nós começamos a construir esses sonhos e ansiar coisas maiores e trabalhar juntos. Quem nos conhece sabe, né? Assim, quem convive com a gente. Essa história começou que ano, Paulo? Que vocês começaram a namorar? 2008. 2008 vocês começaram a namorar e vocês se casaram? 2011. 2011. E aí vocês chegaram a conversar sobre filhos antes do casamento? Como que foi esse momento? Ou não teve, vamos que vamos, e depois a gente pensa nisso? Foi. Ainda no namoro, a gente tocava nesse assunto, né? A gente tocava nesse assunto e eu pesquisava na internet. Pessoas com atrofia,
gestação, amiotrofia, grávidas com amiotrofia, e eu não achava nada. Nada. Eu achei uma menina em Portugal, participando de um programa de auditório, falando um pouco, mas não tinha nada. Naquele tempo não tinha rede social, não tinha WhatsApp. E aí a gente tocava nesse assunto, mas ainda ficava meio guardado, sabe? E logo que a gente casou, aí veio em mim, porque a vida é feita de etapas, né? E aí a gente casou, eu falei... Nunca diga nunca, né? Eu falei, e os filhos agora, né? Agora não é a hora dos filhos, né? E eu procurei uma médica, especialista em gravidez de alto risco, né? E perguntei para ela, oi, eu sou a Paula, eu tenho amiotrofia, qual a sua opinião sobre uma gestação, né, com alguém? Ela de pronto me desaconselhou, disse que eu não podia, que eu morreria, que a gestação poderia ser um gatilho para o despertar da minha doença, para uma evolução, né, da doença, e que ele deveria fazer vasectomia, porque eu também não posso tomar hormônios anticoncepcional, pelo risco de trombose, enfim. Eu falei para ele, né, ele aceitou, ele falou, o que importa é a sua saúde, o seu bem-estar, né, ele procurou um médico para fazer a vasectomia. Presta atenção. Fala do detalhe, vamos aos detalhes. Ele procurou um médico especialista para fazer vasectomia porque tinham negado todas as possibilidades deles terem filho. E o médico se negou. O médico falou, não, eu não vou fazer, você é jovem, existem outras maneiras de vocês evitarem e não vou fazer. E, Laura, a gente guardou isso, sabe? Eu digo para você, eu guardei isso, sabe o armário de coisas guardadas? E aquilo que você pega e coloca lá no fundo? Sim. Lá no fundo, para você nem ver, que, né? E a gente fez isso. E aí a gente focou na vida profissional, focou nos estudos, né? Focou nas outras coisas, até que eu tive um despertar. 5 anos depois. Eu tive um despertar e falei, eu quero ser mãe. E falei para ele, eu quero ser mãe. Aí ele falou, mas esse não é o combinado, né? E você, a gente não pode acontecer nada com você. Eu falei, não, mas eu quero correr o risco. E aí eu procurei outros médicos, conversei, todos eles me negavam, até que eu encontrei uma médica que disse que seria possível. Qual o nome dessa médica, por favor? A Maria Auxiliadora Budib. Conhecida como Dorinha, que também é a minha obstetra, que fez o parto da minha filha Maitê. Um beijo, Dorinha, amamos você. E eu fui numa consulta para falar sobre o DIU com ela e eu aproveitei e falei, doutora, e aí? Senhora, qual a sua opinião sobre um filho, em alguém com AME? E eu já fechei os olhos assim, já esperei, né? Falei, já vai vir outra, né? Ela falou, não, é possível. Aí eu já, ela é. Conta do olhinho brilhando, por favor. Então, Porque são detalhes que é a Dorinha, isso parece que eu tô vendo a Dorinha falar isso. E quando eu falei, não, doutora, mas eu não quero, não. Eu vim pra colocar o DIU. Eu vim só pra conversar sobre o DIU. Aí ela olhou pra mim assim e falou, e esse olhinho brilhando, o que que é? Ela viu além. Ela viu além do que eu mesma via. E aí ela me encaminhou para 5 especialistas me avaliar. Uma cartinha para cada um deles, com nome, eu fui em cada um deles. E o Alexandre ainda estava resistente, porque ele ainda tinha muito aquela ideia de que ia acontecer alguma coisa comigo. E eu mostrava os laudos positivos, né? Os médicos ficavam meio em cima do muro. Você está bem, né? Se quiser, né? Tudo bem. Mas assim, nenhum deles dava um total apoio. Tava bem ali, mas não queriam assumir o risco de falar. Exatamente. Ninguém pode engravidar, né? E aí a gente engravidou. Na primeira e única tentativa. Sem precaução. Sem precaução a gente engravidou. E foi aquele susto, né, para todo mundo. Aquela primeira noite nós não dormimos. Como seria dali para frente, o que ia acontecer comigo. Era muito arriscado. E aí esses médicos me acompanharam durante toda a gestação, né, cada um com o seu protocolo, cada um com a sua prescrição, né, de medicamentos, de acompanhamentos. Eu ficava fazendo exames também avaliativos durante a gestação, a cada determinado tempo. E a pequena Alice nasceu.
Com 34 semanas, né? E eu me lembro que quando eu escolhi o nome dela, eu escolhi antes de engravidar. Quando já surgiu esse desejo, e eu me lembro que eu falei Alice. Aí eu já me veio o livro, Alice no País das Maravilhas. E eu muitas vezes fui assim apontada como alguém que vivia no mundo da lua, por acreditar naquilo que podia acontecer, naquilo que Deus podia fazer. E pronto, casou. É o mundo não é o mundo das maravilhas, mas é É Alice. possível, né? É Como você disse na palavra, né? como Alice vive. Então vai ser Alice. E Alice veio com linda, do jeitinho dela. Foi difícil, ela ficou um tempo na UTI. Neonatal, né? Nós ficamos 2 semanas, né, na UTI. Mas o risco que todo mundo tinha comigo no parto, a questão respiratória, a questão do diafragma, a questão da extubação, a vaga da UTI, eu não fiquei na UTI, fui para o quarto na mesma hora, foi tudo tranquilo, né? E ela tá aí com quantos anos hoje? 7 anos e meio. E aí, como que foi para vocês, né? Lembrando que o Alexandre, o esposo dela, tem 20% Divisão. de visão. Então, ele precisa dela e ela precisa dele. Imagine com um bebê dentro de casa. Como que foi esse começo ali? O que vocês... Somos dois loucos ou tá tudo certo? Foi Deus? Como que foi isso? No primeiro momento, a gente tinha muito receio de não oferecer para ela os cuidados que ela necessitava, né? Então, assim, a gente tinha pessoas para nos ajudar 24 horas por dia dentro de casa, para oferecer para ela o melhor, né? Então, por exemplo, eu fui questionada durante a gravidez. Mas, Paula, você acha que você vai dar conta? Como é que você vai cuidar de um bebê? Como que você vai criar? Uma pessoa perguntou para mim. E eu disse assim, olha, criar vai além de limpar a bundinha, vai além de trocar uma fralda. O criar é você preparar essa pessoa para uma vida. E isso eu me sinto preparada. Então, assim, a gente procurou se cercar de pessoas para nos ajudar até que veio a pandemia. Veio a pandemia e nós, pela minha condição de risco, nós optamos pelo isolamento total. Ficamos somente nós 3 em casa. E aí nós tivemos um confronto conosco mesmo. Agora nós vamos fazer a nossa maneira. E nós fizemos. A Alice estava com 2 anos e meio. Ainda demandava fralda, demandava mamadeira. E com a gente ali, ela desfraldou, ela deixou a mamadeira. Ficamos 10 meses fechados. E vimos que nós dávamos conta. A nossa maneira. Engraçado, né? Que se a pandemia não tivesse vindo, vocês não tinham tido essa experiência e ter entendido que vocês eram capazes, sozinhos, durante 10 meses, cuidar da Alice. E olha o detalhe, gente. Ela me contou que como que eles faziam isso. Por exemplo, quando ela fazia o número 2, a Alice fazia o número 2. Ele passava o lencinho umedecido, como ele não enxerga o suficiente para identificar se o papel tá limpo, ele mostra para ela. E eu falo. E ela fala, então assim, olha o trabalho em conjunto para criar uma criança, mas Deus, ele cuida de tudo. Então, ele tem na articulação que fala, né, para poder se locomover, e ela tem os olhos que ele não tem. Olhos de águia e a memória visual, né, para saber onde estão as coisas. Aí a mamadeira. Ele enchia a mamadeira, como ele não via os ml da mamadeira, ele levava para ela ver, para ela checar. E aí E Deus foi cuidando de tudo e ela tá aí saudável, linda, maravilhosa. Exatamente. E aí, depois? E aí, já viveu a experiência da maternidade, já quase que matou a família inteira do coração, porque ela tem uma família que é muito zelosa pela vida dela. Ela me contou a história dos avós, da mãe, essa mãe. Gente, essa mãe é uma rainha de verdade. E aí, você não sossegou? Aí nós como humanos que somos, né, traçamos planos, projetos, e vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, e tal, e ali e tal, e aí de repente eu me deparo com um teste positivo de gravidez. Aos 43 anos, né, aquilo que tinha dado tudo certo
Vamos arriscar de novo? Vamos apostar de novo, né? E aí eu me vi grávida novamente, né? E hoje eu entendo que era aquele desejo guardadinho ali. E Deus foi lá e tirou ele lá do fundo e falou: não, tá aqui, você quer, eu sei que você quer. E eu vou fazer do meu jeito. A gente já tinha uma experiência, né? Tanto da gestação quanto da própria vivência no dia a dia. E voltamos nos mesmos médicos, nos 5 especialistas, começamos tudo aquilo novamente. A doutora nos acompanhou novamente, com a avaliação, com uma atenção um pouco redobrada, um pouco mais de tensão por causa da minha idade. Mas todo mundo, assim, muito otimista, muito, né? Não, vai dar tudo certo, já deu aquela vez e tal. E a Helena veio com 37 semanas, 3 quilos de Gestação diferença. tranquila, o parto mais tranquilo do que o da Alice. Sim, mais tranquilo. Não tive nada durante a gestação, nenhuma infecção urinária, nada, nada, nada. Perfeito. Pressão 11/8, nada. Pode perguntar para todos os médicos. Eu, graças a Deus, no parto foi feita a RAC. Que no primeiro você não conseguiu, teve que aconteceu. entubar, né? Fazer a Exatamente. anestesia geral. No parto da Alice foi anestesia geral. Eu não vi ela nascer, fui vê-la depois. Com a Helena foi diferente. Os médicos conseguiram fazer a RAC devido à minha escoliose. E eu ouvi ela chorar. Ela mamou no primeiro momento, vivi aquele... Então foi algo maravilhoso. Tivemos alta, fomos pro quarto, pude amamentar. Vida normal, né? Vida normal, e ela é uma fofa. Tá com quantos anos hoje? 2. Então você tem uma de 6, De 7. uma de 7 e uma de 2. Ai, que história linda, Paulo. Eu tô tentando lembrar aqui que a gente, na nossa primeira conversa, você me falou do capacitismo, que eu não conhecia esse termo. Conta pra gente o que é isso, porque são esses pontos que eu acho importante a gente trazer essa clareza, a informação. A gente peca, na Bíblia diz, né, que a gente peca por falta de informação. Eu já usava o termo errado sem saber. Por quê? Porque não fui atrás de conhecimento. Fala pra gente, assim, o que é isso e como você viveu isso dentro da sua família. E a gente não tá aqui para culpá-los, porque, né, eles deram o melhor diante daquilo que eles sabiam. Então, conta pra gente o que é o capacitismo. O capacitismo é uma forma de preconceito. É você atribuir a incapacidade à pessoa. Então, você não é capaz de ser mãe. Você não é capaz de ser uma esposa. E a sociedade olha para a pessoa com deficiência com essa visão. Você não é capaz de dirigir uma empresa. Você não é capaz de ser a coordenadora de um setor, porque você tem uma deficiência. Então, eu furei a bolha do capacitismo familiar, que é motivado e justificado pelo amor, que é o cuidado, né? O A zelo, proteção, a proteção. né? Hoje, como mãe, eu entendo. Machuque, né? Não quero que... E você vai, como eu disse no começo, com essa segurança da família te dar oportunidades, né? Eu me lembro que quando eu fui aprovada no concurso da Polícia Federal, a carga horária era 8 horas. E eu trabalhava 4 de manhã, ia para casa, tinha 2 horas de almoço e voltava, ficava mais 4 à tarde. E muitas pessoas da minha família falaram, ela não vai aguentar. É uma carga horária. E eu morava super longe. E eu chegava em casa cansada, né? Ficar na cadeira, não fazer xixi, eu não fazia xixi, né? Eu fazia xixi na hora do almoço. E isso é o capacitismo. Ela não vai aguentar. Apesar de ter tido essa oportunidade, existe esse pré-julgamento, esse julgamento. Então, quando eu decidi ser mãe, eu via nos olhos, muitas vezes, dos profissionais de saúde. Como ela quis ser mãe? Como ela não tem força para segurar o bebê? Não vai pôr a posição correta no peito? Então, isso é o capacitismo. Infelizmente, a gente tem evoluído? Tem. Mas é aquilo que eu falo. Inclusão é pertencimento. Você precisa pertencer para verdadeiramente estar incluído. Para que todos os olhos de desconfiança quanto à sua capacidade não exista. Não exista qualquer desconfiança quanto à sua capacidade naquilo que você for fazer. Uhum. E a pessoa com deficiência, muitas vezes, ela se vê obrigada a fazer além para provar que é capaz.
E a gente tem enfrentado isso, e eu faço questão no meu perfil de mostrar o meu dia a dia, de mostrar a forma como a gente lida com as dificuldades, eu, meu marido, e assim, as meninas, como eu te disse, as meninas nos veem como pessoas normais. Conta a história do desenho, que isso é bacana. A Alice, ela sempre me desenha em pé, Porque ela te vê. ela me vê assim. Raramente ela me desenha na cadeira. E a gente tem a nossa maneira de viver? Tem. Nosso jeito de fazer as coisas? Tem. Mas a gente faz. E tem uma coisa importante que a gente não falou, que você tinha o desejo lá atrás de fazer direito. Sim. Né? E olha, o Deus, ele vai cuidando de tudo, ele vai providenciando tudo, e ele vai encaixando, às vezes a gente vai sendo empurrada, nem sente. E aí, a Alice estava com 6 meses quando você começou a segunda graduação, trabalhando. Exatamente. Então, assim, gente, olha isso. Enquanto namorava o Alexandre, nós passamos em outro concurso, né? Eu passei em outro concurso, no órgão federal também. E era um concurso de área de atuação no direito, né? O Ministério Público Federal. E eu me identifiquei muito com a área fim, né? Do Ministério Público Federal. Tem a área administrativa, meu cargo é administrativo. Quando você passou nesse concurso, qual lugar que você ficou? Eu fiquei em primeiro lugar. Ah, tá, só pra saber. Fiquei em Campo Grande, graças a Deus. E aí os meus chefes, né, gostavam do meu trabalho, me incentivavam a fazer direito, mas eu, recém-casada, ainda naquela situação, achava um pouco complicado conciliar. Essa questão do transporte também, né? Depois que a Alice nasceu, nós nos mudamos para um apartamento maior, que era do lado de uma universidade, pertinho de uma universidade. E aí, a Alice estava com 6 meses, eu já ia voltar, né, da licença maternidade, e comentei com o Alexandre, falei, amor, e se eu fizesse direito? E ele me apoia em tudo, assim. Mas quem segura você, Paulo? Tem que apoiar, porque você vai fazer de qualquer jeito mesmo. Tipo isso. Ele falou, não, tudo bem, vamos fazer. E ele me deu toda a força. E eu saía 10 horas de casa, trabalhava 7 horas, minha carga horária 7 horas. Do trabalho eu ia direto para a faculdade. Ele ficava me esperando lá no pátio até terminar a aula todos os dias. E a gente ia para casa, chegava em casa 10 horas, 10 e pouco. E aí eu terminei direito grávida de 6 meses, da Helena. Eu apresentei meu TCC grávida de 6 meses, da Helena. Outro ponto, Paulo, eu lembro que você me contou que na sua gestação você precisou comprar roupas, como toda mulher grávida precisa comprar, porque a gente, né, a barriga cresce, a roupa não vai servindo. Me conta isso, porque a sociedade precisa, os empresários precisam saber dessa história. Conta pra mim. Ocupar o lugar de uma gestante cadeirante não é fácil. Já é um número menor ainda de pessoas que ocupam esse lugar. Então, desde o início, é bem complicado. É o consultório médico, não tem o espaço necessário para a cadeira fazer o giro, para o Alexandre me pegar, me colocar na maca para ser examinada. A clínica de ultrassom é complicado, muitas vezes a maca do lugar também não está preparado ali para uma cadeira de rodas, o espaço é bem pequeno. Vou comprar o berço. Você chega na loja, a melhor loja da cidade, os móveis estão no primeiro andar da loja e não tem elevador. Eu fui comprar uma calça jeans para gestante. Não, é ali na rua tal, tem umas lojas boas ali, você vai e tem um degrau. E você não consegue subir com a cadeira, e aí a vendedora te traz as opções de calça ali na calçada. E eu me lembro que eu falei para ela, você não imaginava, né? Atender uma cadeirante gestante, né? Vocês nunca esperaram receber uma cadeirante gestante para preparar uma rampa aqui nessa loja? Então, e aí a escola? Aí você vai conhecer a escola para, né, para criança. E aí, todos os locais são acessíveis? Ah, são, mas aí você dá uma volta por ali, aqui tem um degrau, aqui é a biblioteca aqui. Falei, mas e aí, como é que, se tiver uma atividade na biblioteca que os pais precisem participar? Não, a gente chama os funcionários para subir você nas escadas e tal. Então, assim, é ocupar um lugar que não é para mim, entende? Eu ocupo um lugar que não é meu. Então, você precisa pertencer.
Sim. E quando você se deparava, virou uma chave na minha vida, até contei no outro episódio, quando você se deparava com todos esses obstáculos, os preconceitos, as falas dos próprios médicos, da sua família a gente entende porque eles não tinham informação. Você se sentia mal? Você falava, ai, que droga de vida, tudo é muito difícil pra mim. Ai, como que você reagia a tantos desafios, assim, diários na sua vida? Laura, eu nunca me senti mal nesse sentido. Nunca. Você pode perguntar para as pessoas que convivem comigo. Quando eu vejo uma dificuldade dessa natureza, nãos de pessoas, Olhares. olhares envoltos de preconceito, de capacitismo, nada disso me abala. Eu sinto muito mais força, sabe, para ocupar aquele lugar. Eu me lembro, na clínica de ultrassom, no começo da gestação, eu via os pais que estavam acompanhando suas mulheres olharem para mim. Será que ela está grávida? Porque ainda não tinha barriga, né? Então, será que ela está grávida? O que será que ela está fazendo aqui? Era uma clínica específica para ultrassom de gestante. Então, o que ela está fazendo aqui? Eu percebi os olhares, sabe, das pessoas. E à medida que a barriga foi crescendo, as pessoas olhavam assim, nossa, ela tá, tipo assim, ficavam olhando, sabe? E eu adorava estar ali. Eu adorava, isso jamais me incomodou. Eu gosto de ocupar espaços. Eu quero pertencer, sabe? Esse é o meu lema. A minha visão de vida é essa. Eu estou aqui, eu cheguei até aqui e aqui eu vou ficar. E daqui para frente eu continuo. Eu Uau. vou, se tiver aqui, eu vou. Então, isso nunca foi um problema para mim. Sensacional. Vitimismo, coitadinha. É. E outra pergunta que eu ia te fazer. Você me disse que o seu caso, uma pessoa com AMI nível 2, que você investigou no Brasil, e depois o seu caso virou tese, virou TCC. Conta o que você participou desses... Sim. A AMI2 é muito mais raro. Você vê casos de gestação. Então, até onde eu sei, né? Existem 2 casos que eu conheço, uma menina em Minas Gerais e o meu caso. A doutora Dorinha apresentou meu caso num congresso internacional, né? E depois, na gestação da Helena, o anestesista também apresentou a aplicação da anestesia, né? Com monitoramento. E aí também foi apresentado como tese. E é um caso raro, né? É um caso raro, graças a Deus, de sucesso. AMI3 é mais fácil, porque as crianças, assim, a pessoa fica em pé, né? Não tem um agravamento de coluna, de escoliose. Então, assim, não tem esse risco de trombose pela falta de circulação, né? É uma coisa mais, assim, mais comum. Paula, e agora que você rompeu todas essas bolhas, né? Você tinha um prazo de vida aí até os 18 anos. Então, você rompeu os 18 anos, você se casou, você teve 2 filhas que acredito que só a Dorinha, né, te incentivou. Os outros, por proteção, não quiseram, né, que você engravidasse. Então, você rompeu várias bolhas. Você passou em 2 concursos, um em primeiro lugar. A pergunta que não quer calar, o que você vai fazer com tudo isso que fizeram com você? Que tem parte boa, tem parte desafiadora. O que você vai fazer com isso? Você vai guardar tudo isso para você? Não. Eu entendo que faz parte do propósito de Deus, né? Todas essas experiências, essas lições, né? Então, eu procuro, por meio da rede social, eu procuro, por meio de contato com as pessoas, passar essas experiências, tanto de vida quanto desse conhecimento técnico, né? Desse desbravar, porque esse desbravar, ele também implica um conhecimento técnico. Você tem que provar que você tem aquele direito. Você tem que se fazer entender que você tem aquele direito. Então, eu quero, meu propósito agora é compartilhar esse conhecimento, né? As pessoas me mandam mensagem pelo Instagram, me fazem perguntas quanto ao transporte aéreo, quanto à inclusão de crianças autistas. Eu tenho estudado muito esse assunto e eu quero compartilhar. Hoje, como mãe, né, essa empatia com os pais que recebem esse diagnóstico,
Hoje eu entendo que o que minha mãe sentiu, né? A proteção que eles tiveram com a gente em relação a muitas vezes ter essa visão capacitista, né? Então eu quero auxiliar, ajudar e propagar, sabe? Propagar. O meu lema é esse: é falar, é ocupar os espaços, é falar do direito que a pessoa tem, é convencê-la a brigar por aquele direito, porque às vezes as pessoas me procuram e eu falo, não, você tem esse direito. E a pessoa já está tão cansada, ela fala, mas não vai dar certo. E eu falo, vai dar certo, você tem que falar que esse é o seu direito. E a minha intenção é justamente fazer valer tudo isso, entendeu? Fazer valer, canalizar tudo isso para que a pessoa com deficiência, ela pertença. A inclusão, ela passa pelo pertencimento. Então, ocupar espaços, se fazer respeitar, né? Através de um conhecimento técnico, através de uma experiência de vida, né? E fazer os apontamentos adequados, né? Diante de tudo isso. Então, você tem a vivência, você passou por tudo isso, e agora você tem a parte técnica, a parte teórica. Então, tudo que as pessoas ainda vão enfrentar, mães que receberam esse diagnóstico, outras mães também, não necessariamente dessa doença tão rara e tão cara, né? Mas assim, quais são os direitos? Quais caminhos essas mães, as famílias precisam? Então, assim, a Paula já fez esse caminho, ela já sabe por onde. Então, a Paula é super aberta, o Instagram dela é para isso, né, Paula? Assim, para contar que é possível, existe vida depois da palavrinha deficiência ali. A Paula é uma prova viva de superação, e eu quero deixar aqui, claro, o cuidado de Deus. Esse podcast tem essa pegada mesmo, assim, de mostrar o quanto Deus cuidou da vida dela do começo ao fim, das filhas, desse marido maravilhoso, e colocou pessoas no seu caminho para abençoar a sua vida. Deus, ele vai cuidando de tudo. Então, quero agradecer você, Paula, pelo privilégio, pela oportunidade de ouvir, de contar essa história. Saiba que a sua história me edificou demais. E para nós, né, fica a lição, fica a edificação de que às vezes a vida parece tão, né? Ai, nada vai dar certo. E olha aqui o propósito da Paula. Então, assim, esse podcast chama Do Limão à Limonada, porque, assim como eu, passei por desafios, por provações, por tempestades, e estou aqui hoje para dar luz a essas histórias, fazer desse limão azedo uma doce limonada. Obrigada, Paula, pela oportunidade. Parabéns pela sua história. Eu que agradeço.